7 horas mais 37 minutos, 7h37, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de sexta-feira. Mais um dia muito bonito, começando aqui em São Miguel do Iguaçu. E a gente já está chegando também no final do mês, 29 de maio. A gente tem que se atentar às datas, né? As coisas estão passando rápido, a gente fala, vou deixar para depois. E aí tem muita coisa que acaba ficando para a última hora e não dá mais certo, né? Então a gente tem que estar prestando atenção em todas essas coisas. E olha, eu quero chamar a atenção aqui também dos produtores rurais. Tem até o final de junho. Parece que tá longe, parece que tem tempo sobrando. É isso que eu tô falando. Quando a gente vê, a gente já tá falando aqui em julho, né? Passa muito rápido, é muita coisa. E ó, o produtor rural tem até o fim de junho para atualizar o cadastro de rebanhos no Paraná. No Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar aqui com o técnico em agropecuária da ADAPAR, Adelar Soares de Oliveira. Adelar, muito bom dia para você, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Entrevista. Bom, tem uma data, né? Tem uma certa data. O produtor, na maioria, já está acostumado com os procedimentos, mas como é engraçado, né? Quando as ocorrências são poucas, o produtor dá uma relaxada, todo mundo dá uma relaxada de certa forma, mas ultimamente começou a aparecer algumas coisas que o produtor ele tem que prestar atenção, né? E a gente viu aí 1 ano e meio, 2, desde questão de sanidade animal, quanto é importante, né? Uma suspeita traz um problema, o avicultor sabe, o suinicultor sabe já, quem produz leite, mas enfim, importante é já estar ciente do que precisa ser feito. E para começar, Adelar, o que precisa fazer aí para atualizar o rebanho, para deixar em dia todas essas questões? Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Grande sensação estar aqui com vocês. É um tema muito relevante, né? Muito importante, principalmente nessa questão que você acabou de comentar, da atualização do rebanho, né? Que ocorre anualmente, de 1º de maio a 30 de junho. E que todos os produtores, sejam integrados, sejam subsistência, né, tem que declarar, fazer a declaração, né, do rebanho, né, para que a gente tenha esse controle da população, sanitária, né, do controle sanitário dessas propriedades. Adelar, eu vou para a pergunta idiota agora, né, porque a gente fica assim, a gente pega algumas palavras e cria ela referência para aquilo. Mas dentro do contexto técnico ela tem uma abertura maior. E eu estou chegando no contexto rebanho. A gente no sítio lá, rebanho, a gente determinar para gado, né? Mas rebanho aqui é um leque bem mais aberto. Ele é bem abrangente, porque na verdade assim, todas as espécies que sejam do interesse da defesa, o produtor tem que declarar. Aí entra os bovinos, suínos, aves, equinos, ovinos, caprinos, abelhas, peixes, assim, tudo o que for do interesse da defesa agropecuária, a importância do produtor declarar, seja ela que esteja integrada a alguma empresa, né, que sejam as granjas, ou a subsistência, né, todas as espécies devem ser declaradas anualmente. Isso é muito importante para a gente ter um quantitativo, até para a gente pensar alguma estratégia, caso tenha necessidade de fazer alguma intervenção, né, algum acompanhamento, né. Então, se eu tenho lá 10 poedeiras, 5 no terreiro, mais 2 porquinhos lá para fazer a linguiça de vez em quando, e o bezerro que estou engordando para o Natal, tem que colocar tudo isso na planilha. Isso, é importante, mesmo que a gente reforça muito que seja só para a subsistência, é necessário que tenha esse cadastro junto à ADAPAR. Esse cadastro é muito simples para ser feito, não tem nenhum custo para o produtor, né? Ele pode estar se direcionando até o escritório da ADAPAR, realizando esse cadastro, e não tem um custo, até porque qualquer movimentação de animais na propriedade, né, é importante ressaltar que ele tem que fazer a guia de trânsito animal, a GTA. Por que essa GTA? Porque essa rastreabilidade dos animais, seja que ele vai fazer o abate para a subsistência ou para o comércio, a guia de trânsito animal ela é obrigatória. E além da rastreabilidade, também esse controle sanitário das movimentações de animais que estão ocorrendo em cada região. Então, além dessa importância de ter o cadastro e também retirar a guia de trânsito animal, nenhum deles tem custo para o produtor. Então, o produtor vai conseguir fazer o seu cadastro,
ele vai conseguir fazer a emissão da guia de trânsito animal sem custo para ele. Isso é importante porque consegue-se ter um rastreamento, tipo, se acontecer qualquer coisa, uma doença, você consegue ter de onde está vindo. E imagino que a velocidade do combate a isso colabora. Por exemplo, a gente viveu outro dia aí, né? Aquela situação Newcastle aí que gerou pelo menos um desconforto aqui, né? Porque estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas já abriu um alerta enorme. Então só uma suspeita já traz, só que com o rastreio você consegue ter acesso a essa informação e minimizar, senão a gente poderia estar até hoje vivendo esses problemas. É por aí? Justamente. A questão da rastreabilidade é para saber realmente a movimentação que o animal teve, se ele teve uma doença infecto-contagiosa, a gente consegue saber de quais propriedades que ele teve que ele passou. A gente consegue fazer esse perifoco, essa região onde que o animal teve essa movimentação, e a gente consegue então, dentro dessa pequena área, fazer esse perifoco e trabalhar com que ela não se expanda, não tenha essa expansão, né, da doença para as demais propriedades, e não venha assim prejudicar a questão do comércio, a própria alimentação, a subsistência ali daquela comunidade, né? E onde o produtor pode fazer os cadastros, no caso? O cadastro ele vai ter que fazer pessoalmente no escritório da ADAPAR. Então ele vai levar a documentação básica, né, comprovante de residência, matrícula ou a documentação pessoal, RG e CPF. Então com poucos documentos ele consegue fazer esse cadastro, sem nenhum custo, conforme eu comentei. Aí a partir do cadastro já permite que ele faça as movimentações através da guia de trânsito animal, que é obrigatória, né? Hoje, qualquer compra, qualquer aquisição de animais é obrigatório a GTA. Seja lá, como tu comentou, pintainhos, frango, né, galinha, é necessário ter a guia de trânsito animal. Indiferentemente da quantidade. Seja uma unidade, seja 10, é obrigatório ter a guia de trânsito animal para acompanhar. Para ter realmente esse acompanhamento, para saber para onde esses animais estão indo e esse quantitativo para a gente fazer alguma intervenção caso tenha essa necessidade. Bom, e aí, Adelardo, nesse sentido, produtor normalmente, eu até comecei brincando com isso, né, que acaba deixando para a última hora, né? A gente, no geral, qualquer coisa, festa de aniversário, horas antes a gente sai para ver o presente que vai levar. Faz parte da nossa vida isso. Mas nesse caso, a importância de antecipar, porque a gente falou aqui de junho, final de junho, mas daqui a pouco a gente está vivendo aí, quando vê a gente já está lá na metade de junho e pode viver problemas nesse sentido. E eu queria que você comentasse o que pode gerar com os atrasos, com as demoras, se o processo lá é ágil, se o processo depende de outras questões, que de repente o cara chega lá com 2 dias, mas ainda depende de uma triagem. Não sei, estou colocando exemplos aqui para a gente tentar entender, porque eu quero para ontem, mas não é bem assim, né? A atualização, Alessandro, é muito, muito tranquilo de ser feita. O produtor pode passar no escritório da ADAPAR, ele vai retirar um formulário, ele pode levar para a propriedade, fazer essa contagem dos animais que tem lá, né? E vai atualizar conforme essas espécies e esse quantitativo que ele tem lá na propriedade. Além desse formulário, essa ficha que ele pode retirar no escritório da ADAPAR, levar e preencher e trazer, se ele trouxer também anotado, ele pode preencher e já deixar atualizado no dia. Então é uma coisa muito rápida, muito prática. Além desse formulário, também pode ser feito pelo site da ADAPAR. Então o produtor vai acessar a internet e vai fazer através do site da ADAPAR essa atualização por espécie. Também não tem custo algum, né? E é muito prático para ser feito e muito rápido, assim. Geralmente é muito ágil, porque quando ele preenche a ficha, a gente dá entrada depois no sistema. Mas com essa ficha ele já está seguindo, né, a lei, né, de acordo ali para poder atender essa questão da sanidade. Ressaltando também que além do site que ele pode fazer essa atualização do rebanho, a gente tem a jurisdição hoje de São Miguel do Iguaçu, São Miguel e Itaipulândia. Em Itaipulândia ele vai direcionar até a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura, e lá ele também consegue retirar esse formulário. Também aqueles que podem fazer direto pela internet, né, pelo site da ADAPAR. E se ele não conseguir fazer isso dentro do prazo, o que pode acontecer e o que ele precisa fazer para corrigir?
Uma das questões que, se não ocorrer dentro do prazo, essa atualização do rebanho, né, conforme a lei estadual, ele vai estar impossibilitado de emitir a guia de trânsito animal. Ou seja, ele não consegue comprar, nem vender, nem fazer esse transporte de animais, né, da propriedade, né? Vai travar a guia de trânsito animal, a GTA. Além do mais, né, que é o que a gente não busca e não quer, realmente que vai ter multas e autuações caso não seja realizado dentro do prazo, né, que é 1º de maio a 30 de junho. E se ele estiver comercializando um animal que não entrou no cadastro, que não faz parte, ele comete um crime, Adelar, hoje? Isso, realmente não deixa de ser um crime, porque ele está indo contra a lei, né? Ele tem que... Qualquer animal que ele compra, ele tem que comprar com a guia de trânsito animal, até porque essa guia ela já dá entrada automaticamente no cadastro dele. Assim como quando ele vende, comercializa esse animal, ela já vai com a guia já direcionada ao cadastro para aquela pessoa, aquela empresa que ele comercializou. Então ele já vai automaticamente para o cadastro, justamente por causa da questão da rastreabilidade. Não cumprindo o que está na lei, pode sofrer algumas consequências, que seria, né, autuações, né, multas, né? Complicações desnecessárias, né? Só seguir aí as normativas, são bem simples. Esse levantamento ajuda também no controle de prevenção de doenças nos rebanhos. E como que funciona isso? É importante porque quando a gente tem o cadastro da unidade familiar, da propriedade, e sabendo das espécies que ele tem lá na unidade, a gente consegue trabalhar a educação sanitária, a gente consegue orientar ele para algumas doenças infecto-contagiosas e algumas doenças que ele vai nos trazer, reportar, caso ocorra um exemplo de aves. Tem lá 10 galinhas, 15 galinhas, uma quantidade para subsistência. Se ocorreu uma mortalidade de forma inesperada, que ele não sabe o porquê ocorreu aquela mortalidade, ele vai notificar a DAPAR, e a DAPAR tem condições de ir lá, nessa unidade familiar, fazer a coleta de materiais biológicos, mandar para um laboratório e verificar por qual motivo ocorreu aquela mortalidade, né? Se for alguma doença infecto-contagiosa, a gente vai ter que trabalhar para conter, né, esse foco e não deixar ela alastrar. Então, por isso da importância realmente de ter um cadastro, de declarar certinho, né, o seu rebanho, a sua espécie, até porque uma doença lá na propriedade, né, de um animal, ele pode passar para a família, né? Então a gente tem que ter esse controle sanitário, né? Hoje, como que está a nossa região? Você comentou que a área de atuação de vocês São Miguel e Itaipulândia, né? Hoje a sanidade da nossa região, os rebanhos São Miguel e Itaipulândia são grandes produtores de proteína animal, né? A região que nós temos aqui, o trabalho, a jurisdição, está no mapa de calor que é altamente concentrado, né, a produção de proteína animal. Então, assim, logicamente que a gente não olha só uma região, olha todo o estado, né? Então, para manter esse status sanitário, é necessário que o produtor faça a sua parte, que é atualizar o rebanho, que é manter essa sanidade, as vacinas obrigatórias, né? Para que não gere nenhum impacto econômico, né? Porque se deixar entrar uma doença, caso da influenza aviária, né? Que tivemos alguns casos na Argentina, né? E não estamos tão distante, né? Então, por isso de trabalhar muito a biosseguridade nas granjas e o cuidado devido nas pequenas propriedades, né, que sejam de subsistência, né? Justamente para que não tenha esse tipo de situações que venham a prejudicar a questão econômica. Logicamente que é uma cadeia produtiva muito ampla, né, que vai gerar uma série de problemáticas, questão de emprego e tudo mais, né? É interessante a gente falar também, Adelar, aproveitando o gancho, aproveitando a tua estadia aqui, a gente faz bastante conteúdo, matérias aqui para a emissora, de tudo no setor agro, inclusive o setor de aves, né? E é notório, né, o trabalho que o produtor faz em campo com o respeito à limitação de entrada de pessoas, né? Em nenhum momento ninguém baixou a guarda, porque existe o barracão, existe o pátio, existe a cerca, para que se passe, né, desse limite. Queria que você explicasse a importância de se manter isso a rigor, porque, querendo ou não, hoje, vou pegar aqui o exemplo dos aviários, mas pode ser pocilgas, pode ser, enfim, ou qualquer outra atividade, mas principalmente essas que são bem concentradas,
É curioso, né? Tem muita tecnologia embarcada, tem muita gente que tem curiosidade de ver como é e tal. A importância de seguir de forma rígida isso. O papel da defesa agropecuária é realmente proteger, é a proteção. Então, a educação sanitária, nesse sentido de trabalhar, sensibilizar, mobilizar, porque o produtor tem essa consciência, né? Desde pequeno, da subsistência até o que tem a granja, que está integrado, né? Que grande produção. Porque a biosseguridade, ela vai determinar toda essa questão de uma venda externa, da exportação do país. Então, esse status sanitário que hoje o Paraná tem, principalmente a partir de 2021, com a livre vacinação da febre aftosa, permitiu abrir vários mercados. Então, para manter esse status sanitário, é necessário atender algumas normativas internacionais, né? Então, vamos pegar a questão do aviário que você comentou, das granjas, né, de aves. A biosseguridade é altamente exigida, cobrada e acompanhada, porque realmente é necessário, né? Por dentro da cerca. A cerca é para que não tenha outros animais entrando numa granja. Toda e qualquer contaminação externa que trazer vai atrapalhar a granja, seja na sua produtividade, a questão de doenças, né, obrigatórias, a parte do barracão, ele todo isolado, né? Então, assim, a ADAPAR acompanha essa parte, que é o que? A biosseguridade das granjas, para impossibilitar, né, ou dificultar ao máximo a entrada de enfermidades, né, que venham prejudicar esse status sanitário alcançado, que demora para conseguir, né? Então não podemos perder, e justamente por isso devemos fazer de tudo para que esse trabalho siga a risco, né, as leis, para ter essas granjas, né, acompanhando e atendendo, né, a biosseguridade. As granjas hoje, todas elas são obrigatórias ter o arco de desinfecção, ou seja, um caminhão que vai entrar, algum carro, veículo, fazer uma manutenção, ele passa pelo arco, justamente para segurar nessa barreira sanitária, né, qualquer enfermidade que levaria para dentro da sua granja, né? É impressionante. Até você fez eu lembrar, eu estava fazendo uma matéria de suinocultura ano passado, e ano passado o Paraná abriu, vários mercados se abriram, né, para a suinocultura. América Central, até, se eu não me engano, até o Chile estava abrindo mercado aqui. E chamou atenção porque alguns produtores estavam fazendo reformas e pocilgas já estavam sendo adaptadas, porque cada país tem uma normativa, e aí se não entra não executa a normativa, você não entra no campo de sanidade exigido por aquele país. Se eu não me engano, também a Ásia, Japão, Coreia do Sul, né, que também consome bastante suíno. E aí eu achei interessante aquilo, porque o produtor está se virando, está fazendo reforma, está fazendo adaptação, tudo isso para entrar nesse radar de sanidade. Vamos pegar, por exemplo, a Coreia do Sul e o Japão. São mercados altamente exigentes na parte da biosseguridade. Então, para conseguir atender, né, um mercado desse, vai ter que se adaptar, atender as normativas internacionais. E parte da biosseguridade, né? Todo o cuidado sanitário para que, de fato, quem está comprando o alimento, ele quer um alimento de qualidade. E quando a gente fala de alimento de qualidade, não é só para vender para fora, para exportação. A gente fala do nosso consumo, da subsistência do mercado nacional. Até porque hoje a grande fatia da produção da proteína animal aqui, seja do suíno, seja de aves, ele fica no mercado nacional, né? A exportação, ela é uma fatia dessa produção. Então, e a própria subsistência. Então, é necessário que tenha um cuidado sanitário para que consuma um alimento de qualidade. E para atender mercados internacionais, tem que atender essas normativas. E as normativas, elas estão aí no estado do Paraná, da ADAPAR, né, faz esse trabalho de acompanhamento e todo esse cuidado sanitário para que consiga atender novos mercados. Até porque toda essa parte da proteína animal, essa cadeia, ela está em expansão, né? Para isso a gente precisa manter todo esse status aí para que consiga, além dos mercados que já estão abertos, abrir novos espaços, né? Sem dúvida, é importante para a nossa região hoje a proteína animal. Aqui em São Miguel do Iguaçu, por muito tempo, a soja foi o primeiro produto, hoje é o frango. Então, não tem como a gente não falar mais abertamente desse assunto, a gente tem que estar atento, e quanto mais informação, melhor. Bom, eu quero aqui agradecer e lembrar, né, vamos reforçar, os produtores rurais têm até o final de junho para atualizar o cadastro de rebanhos no Paraná.
E eu quero agradecer aqui o Adelar, que é técnico em agropecuária da ADAPAR, o Adelar Soares de Oliveira, que tirou seu tempo para vir conversar com a gente, conversar com os produtores e levar essa mensagem simples, pelo que eu entendi, simples, só procurar, qualquer dúvida procura a ADAPAR, mas quem já está habituado já sabe do que necessita, independente se é produtor eu vou colocar de alto rendimento ou produtor de subsistência, ele precisa estar lá com seus animais referendados, no caso. Isso, então só ressaltando, lembrando, né, os produtores, 1º de maio a 30 de junho de cada ano, né, atualização então obrigatória de todo o rebanho. E seja ela de subsistência e granjeiros, né? As granjas, o pessoal que trabalha com integração, eles fazem isso até porque trava a GTA, então impede a movimentação de animais, né? Uhum. Então a gente ressalta muito que o pequeno produtor de subsistência faça essa atualização, né, de rebanho, para que a gente tenha esse controle sanitário, né, importante para a defesa. Adelar, obrigado, tá? Um grande abraço. Eu agradeço pela oportunidade. Bom, vamos lá. Torce para quem, hein, Adelar? Futebol. Flamengo. Então o Flamengo ontem classificou. Pode ficar à vontade, Adelar. Vou trazer agora o Jornal da Manhã Esporte só rapidamente para lembrar que Palmeiras se classificou ontem em segundo, tá? Nem foi primeiro, chamou atenção. Se classificou em segundo na Copa Libertadores da América, goleou a equipe do Junior